Bom, estou aqui para a gente falar um pouco sobre amor próprio, autovalorização e essa comparação que a gente faz, né, de se colocar em primeiro lugar com o egoísmo. Então, um videozinho rápido para a gente conversar um pouco sobre isso. Você se coloca em primeiro lugar, você se valoriza, e o que é se valorizar, né? Na nossa sociedade é um pouco confuso isso, né? A importância que tem de a gente colocar sempre o outro em primeiro lugar do que a gente, né? E amor próprio, ele pode estar ligado a respeitar os seus próprios limites. Então é outra pergunta, né, que eu também trago aqui. Você respeita os seus limites? Você sabe o que é respeitar os limites? E mais ainda, você sabe quais são os seus limites? Né? A gente passa os nossos limites todos os momentos, tá? E eu vejo isso em consultório o tempo todo. Isso é o que me motivou também a estar aqui falando com vocês, batendo esse papo, tá? Então, falar sobre amor próprio, falar sobre autovalorização e falar também sobre respeitar os próprios limites. Eu tenho recebido muitas pessoas aqui em consultório com problemas já se arrastando há muito tempo, né? Então, as pessoas deixam para a última hora, tenta lidar com a situação sozinha, acha que não é importante naquele momento, faz tudo para os outros, mas não faz para si mesmo. E aí o que acontece? Né? Quando a pessoa vem para um processo terapêutico, para se tratar ou para cuidar de si, a coisa já está muito agravada. Então, ela já está com um processo de ansiedade crônica, já está com um processo depressivo, já está com a saúde agravada fisicamente, né? Então, esse empurrar com a barriga, ou deixar para depois, ou colocar várias coisas, né, à frente de si mesmo, está causando muito mais problemas do que vocês possam imaginar. Porque às vezes a gente acha que dá para se virar, né? Dá para dar conta, né? Eu tô com ansiedade, mas vai passar, ou qualquer coisa que eu tentar fazer diferente ou focar minha atenção em algo, essa ansiedade vai passar, só que não passa. Então ela tende a ir aumentando, agravando, né? Então eu tenho recebido muitas pessoas com sintomas agravados, tá? Então, o olhar para si, né, o respeitar os próprios limites, ele é fundamental. Mas antes da gente falar em respeitar os próprios limites, a gente tem que limites são esses, né? Qual que é o meu limite? Né? Então, dá um exemplo de falta de limite, da pessoa não perceber o quanto que ela está passando e cometendo algum excesso com ela mesma. Né? Então, cansaço, a pessoa sente cansaço, tá estressada, mas não se permite parar, não se permite dormir mais cedo, não se permite ficar sem fazer nada em alguns momentos, não se permite meditar, não se permite fazer algo que possa minimizar, por exemplo, esse cansaço. Por quê? Podem ter várias questões inconscientes relacionadas a isso. Talvez, olha, se eu parar, eu ficar ocioso, eu posso estar sendo relacionado com, ai, sou vagabundo, né? Então, quais são as crenças que estão dentro dessa pessoa que faz com que ela não pare em nenhum momento? Ela não olhe para os limites do corpo dela, né? Comer demais. Então, a pessoa está ansiosa, começa a comer demais, né, para se nutrir de prazer, de satisfação, que muitas vezes a comida traz. Ela está cometendo um excesso com ela, né? Isso vai trazer um problema de saúde, mas ela continua fazendo isso. Por quê? Porque existe algo inconsciente que está ditando as regras aí, né? Uma falta de prazer na vida, por exemplo. Né? Então eu não reconheço os limites, eu continuo comendo, 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 e não olho para aquela ansiedade, né? É como se a comida, o doce, ele mascarasse aquele sentimento, tá? Então, isso é uma forma de não reconhecer os limites, né? O limite do quanto que eu posso comer, o quanto que é saudável para mim. E se amar, se respeitar, é se conhecer, né? Primeiramente se conhecer. Outras questões que a gente faz muito, né? Que é uma falta de respeito consigo mesmo.
se colocar em situações tóxicas, né? Então, em discussões tóxicas, às vezes não dá o braço a torcer, saber que aquele determinado ambiente é ruim e você permanecer naquele ambiente, né? Frequentar aquilo incessantemente, tá? Então, também é uma forma de não reconhecer aquilo que lhe faz mal. Outra forma é você estimular emoções ruins, né? Então você brigou com o namorado, tá depressivo, então você coloca uma música de fossa, né, que a gente fala, fica lá chorando, pensando, trazendo todas aquelas emoções ruins para aquele momento, que não é um desabafo, né? É um estímulo da emoção negativa, é supervalorizar o sofrimento. Então a gente às vezes é como se fosse algo masoquista, né? Fica querendo sofrer mais, né? Fica com o chicotinho na mão, se dando chicotada, se cobrando, e reforçando um monte de sentimentos que não vai resolver a situação, pelo contrário, vai te deixar pior, vai trazer outros sentimentos, outras emoções que estão escondidas dentro de você, né? E trazer ela a aflorar. Então, nem sempre você se submeter a isso é um processo terapêutico, ele pode ser justamente o contrário, um reforço negativo, né? E a gente faz isso muitas vezes sem perceber. Então, isso também está ligado à falta de amor próprio. Está ligado à falta de autovalorização, né? A gente confunde também amor próprio com egoísmo. Então, às vezes, se colocar em primeiro lugar pode vir na cabeça, né, das pessoas de que você está sendo egoísta. E são duas coisas totalmente diferentes, né? O se colocar em primeiro lugar já parte do princípio de que se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Né? Primeiro você se socorre, primeiro você olha para si, para depois tentar socorrer o outro. Né? Esse é o princípio básico de qualquer coisa que aconteça, né? Num acidente de ônibus, de avião, né? Primeiro você se coloca a máscara em você, primeiro você olha para você, você está salvo, aí você vai salvar o outro. Né? Porque senão todos vão se prejudicar. Né? E na vida também é assim. Se eu não estou bem emocionalmente, o que eu tenho para dar para o outro, a não ser a minha dor, o meu sofrimento, o meu estresse, né? A minha falta de clareza e de visão. Então eu preciso estar bem, eu preciso estar em harmonia comigo para que eu possa efetivamente fazer uma diferença na vida do outro. Então, não é egoísmo você olhar para você primeiro, não é egoísmo você gastar com você, não é egoísmo você olhar para aquilo que te faz bem, para suas necessidades e atender essas necessidades. Né? Eu recebo muitas pessoas em consultório que faz tudo para todo mundo, né? É a mãe que cuida do esposo, dos filhos, da família, às vezes de outras famílias, né? Não só da família que ela criou, mas às vezes do pai, da mãe, da irmã, da família da irmã. Então tem sempre tempo para todo mundo, né? E quando é o momento dela olhar para ela, ela não se permite. Né? Então tem pessoas que às vezes chegam aqui no consultório e falam, olha, eu tô adiando, faz 10 anos que eu queria fazer uma terapia, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo por quê? Ah, porque tá olhando para toda a família dela, para a família do vizinho, para o cachorro, para o papagaio, para tudo, né? E não olha para si. Então, ela não tem tempo para si. Se ela deixar de gastar o tempo dela com coisas que não vão fazer a diferença, né? Porque às vezes você, dando demais para o outro, você tira a oportunidade dele de resolver os próprios problemas, né? Porque você vai lá e resolve o problema pelo outro. Aí a pessoa cria outro problema, você vai lá e resolve o problema outra vez. Essa pessoa, ela não vai aprender a como resolver os próprios problemas. E pior ainda, ela vai continuar gerando os problemas porque é normal, né? Ela não percebeu que ela está gerando os próprios problemas. Então, dar uma ajuda, dar um conselho pode ser muito positivo, mas resolver o problema pelo outro é muito negativo, porque você tira a oportunidade do outro aprender. E as pessoas fazem isso, né? Então, tenho recebido algumas pessoas, né, que fazem tudo por todo mundo, menos para si. Então, para ela não tem tempo, para ela não tem dinheiro, para ela não tem nada. Né? Então, chega aqui numa terapia
terapia. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia. Mas vai lá e gasta R$ 300 numa bolsa para dar de presente, gasta R$ 500, eu já vi isso para fazer o aniversário para alguém da família. Né? Mas você não tem R$ 500 para investir em você. Ah, mas o outro vai fazer aniversário, eu vou tirar de algum lugar e eu vou fazer o aniversário daquela pessoa. Né? Então, é questão de prioridades, né? Se você tá mal emocionalmente, se você tá ansiosa, você tá com síndrome do pânico, você tá depressiva, você tá descontente com a vida, né? Você tem que olhar para isso, né? Não é tapar as coisas com uma peneira e fingir que nada está acontecendo, porque as coisas tendem a se agravar. Então, isso é reconhecer os próprios limites, até onde eu vou com isso, né? E tem coisas que a pessoa que não se ama faz consigo que ela não teria coragem nunca de fazer com o outro, né? E eu faço sempre essa pergunta para as pessoas, né? Quando elas falam o que elas fazem para si mesmo e o que elas fazem para as pessoas. Para as pessoas, você dá tudo. Você dá atenção, você dá seu tempo, você dá seu dinheiro, você dá a sua compreensão, você dá tudo. Agora, para você, você não tem tempo para si, você é altamente perfeccionista e cobra demais a si mesmo, não se permite errar, né? O outro erra, você tolera, você é permissivo, você releva 20 mil vezes. Se você erra, você não se permite errar, você não se permite aprender com o erro, porque você tem que ser perfeito, né? Então, olha o que você está fazendo com você. Você se massacra, se judia, né? E aí eu pergunto, você faria com o outro o que você faz com você? 100% das pessoas respondem não, eu não faria. Não tem alguma coisa errada? Se você não faria com o outro, né? Se você não trata o outro com mão de ferro, como você trata com você, né? Se privando de muitas coisas para si mesmo, por que que você faz isso? Né? Por que você faz isso consigo? Então é uma pergunta que a gente tem que parar para observar, né? E para achar essa resposta. Podem ter várias respostas dentro de você, mas é importante olhar. Então, amor próprio, autovalorização, reconhecer os seus próprios limites é fundamental para a felicidade, é fundamental para uma saúde física, mental e emocional. Se eu dou demais a minha energia e eu não vamos dizer assim, não retorno ela de alguma forma, não me preencho de alguma forma energeticamente, eu vou ficar doente, né? Seja física, mental ou emocionalmente. Então é fundamental que você tenha momentos de recuperação. E às vezes ficar em casa sem fazer nada, olhando para o teto, pode ser um momento como esse, para você recuperar suas energias. Mas tem gente que não se permite fazer isso, né? E o que está por trás, muitas vezes, do querer ou não querer, né, se tratar tão bem como você trata os outros? Pode estar ligado a uma questão de querer agradar, né, agradar o outro. Então, eu preciso da aprovação do outro, então eu preciso ser o máximo para o outro, eu preciso que o outro goste de mim. Pode ser uma questão consciente, pode ser inconscientemente. Então eu faço tudo por todo mundo porque eu quero me sentir útil, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir aceita. Tá? Essa pode ser uma das causas de você se desvalorizar e valorizar o outro, né? É querer agradar, a querer agradar para ser amada. Uma outra causa pode ser alguma questão ligada à sua infância, à perfeição, de que você não pode errar, e vem aquela sensação de que tudo que eu faço nunca é o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Então, tudo que eu dou é pouco. Então, se eu faço algo para alguém, é pouco. É pouco. Preciso mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais, né? Ou seja, nunca vai ser o suficiente. Mas isso é uma coisa que está dentro de você, não tem nada a ver com o outro. Não é o outro que não está satisfeito
satisfeito, né? Isso pode ser, né? Você pega alguém que é sem fundo, né? Você dá e a pessoa sempre quer mais. Mas na grande maioria das vezes é um buraco seu, né? Você não se sente bom o suficiente, você não se sente capaz o suficiente. Então, tudo que você faz parece que você está em dívida, né? Tá faltando alguma coisa. Então, preciso olhar para isso. O que está faltando? Por que eu faço isso comigo? Por que eu dou demais e eu não paro para perceber que eu também preciso, né? Eu preciso receber também. É um equilíbrio do dar e receber, né? Então, se eu dou, eu também preciso receber de volta. Por quê? Porque eu preciso preencher também, eu preciso encher o meu potinho de vitalidade, né? Eu não posso só dar a minha vitalidade, eu preciso recuperar essa vitalidade. Então é uma troca, é um equilíbrio, né? A Guida, que ela está falando, raízes emocionais que faz a gente ser assim, carência, culpa e medo. Exatamente, Guida, raízes emocionais. Essas raízes emocionais estão justamente na nossa infância, né? E que a gente precisa olhar. São as nossas tendências, né? As nossas crenças e as nossas tendências, né? Então, você quer ser amada, você quer ser valorizada, e aí você faz tudo por todo mundo, né? E esse medo de não ser amado pode fazer com que você se cobre demais, né? Se cobre demais, você nunca é bom o suficiente, você nunca tá boa o suficiente, né? Tudo que você faz não te satisfaz, porque você acha que não foi suficiente, que o outro não vai gostar de você, né? Pelo que você fez. Então você precisa fazer mais porque não tá bom, tá? Então pode ter uma culpa realmente aí atrás disso, né? Se sentir culpado por algo que você vivenciou lá na infância. Então são coisas que precisam ser olhadas. Isso é uma coisa que a gente olha em terapia, no processo terapêutico, né? O que está por trás dos seus comportamentos? O que está te movendo por trás, né? Qual é o pano de fundo que faz com que você tenha determinadas reações na vida? Os nossos impulsos, quando a gente tem um impulso de reagir ou um impulso emocional, ele está ligado com as suas crenças, ele está ligado com o seu subconsciente. Quando você traz o racional, que a gente chama de inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela justamente é o quê? É o equilibrar a razão com a emoção. Então, eu não vou no impulso. Eu tenho aqueles segundos que eu paro, respiro e penso. Será que melhor eu reagir assim? Será que eu grito agora? Será que eu ponho um limite agora ou não? Será que eu deixo a coisa fluir? Né? Então, esses segundos entre a ação, né, e a reação é fundamental. Porque a diferença entre agir e reagir é grande. Reagir é tomar lá da cá, né? A pessoa brigou com você, você já briga de volta. O agir é racional. A pessoa brigou com você, eu avalio em segundos ali se realmente vale a pena eu responder, ou o que eu devo responder, ou qual é a ação que eu devo fazer. E aí eu vou agir com mais coerência, com mais inteligência mesmo, tá? Então isso é fundamental. E aí eu falo, o quanto que você realmente se valoriza, o quanto que você se ama, né? O quanto que você se coloca de importância na vida, o quanto que você acredita que você é importante, né? Vamos ver o comentário aqui. Por isso que tem muita gente adoecendo sem saber, né? E se afundando em remédios. Perfeito, Guida. Ah, Maria, eu me vejo nessa situação. Pois é, Maria. Então vamos mudar isso, né? Vamos fazer diferente. As pessoas não querem olhar, né? Porque é mais cômodo não olhar. É mais cômodo a gente olhar para fora da gente do que olhar para aquilo que a gente está sentindo. Mas eu vou dizer com toda certeza para vocês, nos meus mais de 20 anos de terapeuta, quando você não olha para aquilo do seu lado, aquilo toma uma proporção muito grande dentro de você. E aquilo se esconde dentro de você. E aí fica muito mais difícil de você buscar a solução, buscar a mudança, a transformação, entende? Então, olhe para aquilo que precisa ser olhado sem medo. Não tem nada que você já não conheça, nada que você já não vivenciou ali dentro, mas precisa ser olhado.
eu tenho um vídeo de ansiedade que ele tá rodando, né? Tá patrocinado e tá rodando nas redes. E tem muitos comentários ali, as pessoas se identificando e falando, eu sou ansiosa, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Mas você percebe, e muitas vezes na maioria das vezes eu comento com as pessoas, eu converso com as pessoas ali, né? E eu dou dicas, olha, faz assim, faz assado, olha para isso, olha para aquilo, né? Vai ver tal vídeo meu lá no YouTube, né? E as pessoas, assim, não é a solução, né? Eu dou a solução, mas elas continuam, mas eu sinto isso. Aí conversa com a outra, eu também sinto, né? Elas ignoram às vezes a solução que eu estou dando e começam a evidenciar e fortalecer a questão negativa, que é a própria ansiedade. Por que isso acontece, né? Porque a gente tende a se enredar, que é um vício emocional, né? Eu tendo a enredar naquilo que é conhecido, um pouco de um automasoquismo, né? De querer se culpar, ou mesmo se judiar, ou achar que você é menos. Então, as pessoas têm uma tendência a se envolver com o negativo e uma dificuldade muito grande de sair disso. Então, quando você vem dentro de um processo terapêutico, seja ele qual for, né, o terapeuta ele vai te ajudar a ter um outro olhar sobre si mesmo. Então, vai te direcionar para que você veja coisas que você não está conseguindo olhar naturalmente por si só. Né? E as pessoas às vezes têm vergonha de buscar ajuda, e eu também já recebi isso, é muito comum com homens. Né? As mulheres elas vêm com mais facilidade, mas às vezes os homens eles têm um medo de sentir, de parecer fraco se ele for buscar uma terapia ou uma ajuda ou qualquer ferramenta ou técnica, né? Então eu tenho um outro paciente aqui que demorou também muito para vir, né? Às vezes a esposa veio, trouxe forçado, quase que forçado, né? Para quê? Porque, olha, você precisa se tratar. E a pessoa vai empurrando com a barriga. Não, mas eu não preciso disso, eu não quero olhar para isso. Eu tô bem assim, eu me viro, isso não é nada, né? E as pessoas ao redor percebendo que a pessoa tá mudando o comportamento, que a pessoa não tá bem emocionalmente, que ela tá muito irritada, que ela tá muito nervosa, né? Então as pessoas não se permite cuidar dela. Ela acha que ela não é importante. Ela acha que aquilo que ela está sentindo não é importante. Ou que se ela reconhecer que aquilo está incomodando é uma fraqueza. E não é, tá? É muito mais uma força, uma fortaleza, você olhar para aquilo que precisa ser olhado e buscar uma ação, uma atitude que faça diferença e gere uma transformação positiva. Tá? Isso é fundamental. Se todos fizessem isso, nosso mundo estaria muito melhor, porque teríamos pessoas muito mais bem resolvidas com suas questões internas. Concordam? Né? Só que não, né? As pessoas vão enfiando embaixo do tapete os sentimentos, as sensações, né? E a gente se preocupa muito com o que está fora de nós, menos com o que está dentro de nós, e queremos ser pessoas bacanas, queremos ser reconhecidos, queremos ser valorizados, queremos ser amados, né? E queremos agradar. Só que a gente não se inclui nesse agradar. A gente agrada o outro, mas muitas vezes se desagrada. Será que é por aí? Por que eu me desagrado? Porque às vezes eu vou fazer algo com o outro que eu não gostaria de estar fazendo. Eu vou assistir um jogo de futebol, eu odeio futebol. Né? Eu não estou falando de ceder, às vezes a gente precisa ceder, né? Dentro de uma relação, não é disso. Mas quando eu cedo, eu sempre faço o que o outro quer e deixo de fazer aquilo que é a minha necessidade no momento. Né? Então, quando eu cedo demais, quando eu faço demais aquilo que eu não gosto, ou aquilo que eu não gostaria de fazer, para agradar, ou o motivo não seja um motivo real, né, de olhar para si, de se cuidar, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas comigo. Eu estou me desagradando. Eu agrado o outro, mas estou me desagradando. E isso vai ter uma consequência, não tenha dúvida que vai ter uma consequência. Porque se você se desagrada o tempo todo, né, o seu subconsciente, ele vai reagir de alguma forma. E isso vai ter um preço na sua vida. Por quê? Muitas vezes o que pode acontecer? Né? Se você acabar
deixando o seu tempo, que é um precioso, né? Que você poderia estar usando para muitas coisas, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional, seja para o seu bem-estar. Você está ocupando aquele tempo precioso de vida com situações e circunstâncias que muitas vezes não vão fazer a menor diferença na sua vida, né? Às vezes você agradar os outros é um buraco sem fundo, que ele não vai acabar nunca, né? Você sempre vai precisar mais, você sempre vai precisar fazer mais, você vai sempre estar em dívida, né? Aquela sensação de eu estou em dívida com o outro. E é um buraco que não tem fundo. Então, enquanto você não parar e olhar para si e ver a sua importância, aquilo que você necessita, aquilo que está lhe faltando, e você mesmo nutrir isso, né? E não esperar que o outro nutra, e olhar de verdade para você, aí que vai começar realmente o amor próprio, o estímulo do amor próprio, o se valorizar, o reconhecer os seus limites e respeitar assim, tá? Não pode se deixar para depois. Que é bem diferente de você só se pôr em primeiro lugar em todos os momentos, né? Você ignorar as pessoas, você não se importar com as pessoas, você passar por cima das pessoas, você só ver o seu lado. Isso é egoísmo, tá? Essa é a diferença, né? Quando você só vê o seu lado e você passa por cima das pessoas, e se fizer mal para as pessoas, dane-se, porque eu estou recebendo, né, os louros, ou eu estou me satisfazendo, né? Isso é egoísmo. Mas quando você faz por você, porque você está atendendo a uma necessidade, porque isso te faz bem, e você estando bem, você vai contribuir de uma forma muito mais saudável com todas as pessoas que estão ao seu redor, isso não é egoísmo, isso é amor próprio, isso é autovalorização, e é também uma visão de coletivo, não é? Porque eu estando bem, eu vou ter relações mais saudáveis, eu vou ter reações mais amorosas, eu vou conseguir falar com o outro de uma forma mais inteligente, mais estratégica, a fim de criar um conflito necessário. Quando eu não estou bem, eu vou criar conflitos. A forma de falar vai ser mais agressiva, vou falar o que não devia. Então, olha só a importância de você estar bem, de você olhar para você e não deixar para depois de se cuidar, para não deixar que as coisas se agravem, tá? Isso é fundamental. Por que a gente empurra as coisas com a barriga? Né? Uma pergunta, por que você está empurrando as coisas com a barriga? Por que você está demorando para olhar para si mesmo? Né? Onde isso pode chegar? O quanto que você está esperando que isso agrave para que você tome uma providência para si mesmo? Né? E às vezes agrava muito. Eu tenho recebido hoje em consultório coisas muito mais complexas, né? Porque as pessoas têm demorado muito para buscar ajuda. Né? E esse momento que a gente está vivenciando agora faz com que a gente fique mais com a gente, olhe realmente para as nossas vidas, olhe para aquilo que não está bom, olhe para aquilo que não está bom dentro de você, né? Porque quando você tem menos contato social, você é obrigado a olhar para si. E você vai ter que ter contato com coisas que muitas vezes você deixava para depois, né? Mascarava com outras coisas, saía com os amigos, ia viajar. Puxa, não estou me sentindo bem, eu não vou olhar para isso que eu estou sentindo, eu vou viajar que passa, né? Não estou me sentindo bem, eu vou tomar uma cerveja com os amigos que passa. Eu estou sentindo uma angústia, eu vou trabalhar mais, né? E vou focar minha atenção no trabalho que passa. Então, é sempre buscando uma saída mais confortável do que olhar para aquele sentimento. E é lógico, né? Aquele sentimento é a causa, muitas vezes, desse desequilíbrio. Né? Tem que olhar com profundidade para se livrar daquilo e você ser uma pessoa mais feliz. Né? Então, eu queria estar reforçando aqui essa importância, né, de reconhecer seus próprios limites, que isso é amor próprio, tá? Se autovalorizar, se colocar em primeiro lugar,
olhar para o que precisa ser olhado e procurar ajuda quando precisar, né? Se você pode ter ajuda, por que você quer ir sozinho? Né? Você pode ter ajuda, por que você quer ir sozinho? Por que é um caminho mais difícil? Por que é um caminho mais demorado? Né? Por que você quer correr o risco de tropeçar mais? Essa é uma pergunta. Por que você quer correr o risco de tropeçar mais? Né? Isso eu ouço também, né? Quando as pessoas buscam ajuda e a coisa vai se resolvendo, ela fala, nossa, se eu soubesse, teria feito isso antes. Né? Então, às vezes você passa 1 ano, 2, 3, né? Com vários problemas emocionais e às vezes é muito fácil de mudar, né? É muito fácil de resolver. Às vezes não é tão fácil, mas com ajuda se torna mais fácil. Então, se permita receber, né? Porque as pessoas que dão demais, elas têm dificuldade de receber. A balança não fecha, né? Sempre um lado pende demais, né? Eu dou, me dou. E quando alguém vem me dar algo, eu não precisa, muito obrigado, imagina, né? Eu não me permito receber. Existe um desequilíbrio aí. Eu não me permito fazer por mim mesmo. Né? E muitas vezes não permito que os outros façam por mim. Eu que tenho que estar no controle. Eu que tenho que fazer tudo para todo mundo. Isso vai gerar um desequilíbrio, tá? Não tenha dúvida. E a gente também não tem um hábito de prevenir. Né? A gente não tem esse hábito de prevenir. A gente só quer remediar. Então a gente não previne a doença. Quando a doença vem, a gente vai tratar a doença. Né? A gente tem muito poucos hábitos preventivos, muito poucos, e se divulga muito pouco também como prevenir. Né? A gente ouve mais como prevenir, por exemplo, né? Como evitar diabetes, como evitar, né? Melhore sua alimentação, como evitar qualquer outra doença, né? Obesidade, faça exercícios físicos, ok. Né? Isso é difundido, nem todo mundo faz, embora a gente saiba. Mas como evitar a ansiedade? Como evitar a depressão? Como evitar a angústia? Como evitar, né, a frustração? A gente não tem essas informações. As pessoas não trabalham na prevenção. Né? A gente não sabe lidar com as nossas emoções. Poucas pessoas têm inteligência emocional. Se fala demais em inteligência emocional, mas de verdade, poucas pessoas têm. Né? Que é esse equilíbrio da mente e da emoção. Poucas pessoas têm. Poucas pessoas sabem ter esse controle emocional, de saber o que falar, como falar, né? de controlar e transformar aquilo que está sentindo para algo mais positivo, saber ceder corretamente, olhar para todos os lados da situação, ser mais empático, né? Não ver só o seu lado, né? Ou não ver só o lado do outro. Tudo isso é inteligência emocional. Poucas pessoas têm. Né? Então é importante que a gente desenvolva inteligência emocional. Existem várias formas da gente desenvolver isso. Mas a primeira coisa é olhar para o que precisa ser olhado. Olhe para dentro de você. O que é esse sentimento que está vindo? Que sentimento é esse que está aí? Né? Onde está vindo? O que está te tocando? Será que vem da sua infância? Será que é um sentimento que vem dos nãos que você deveria dizer e você não está dizendo? Né? Das coisas que você está fazendo forçado, que ninguém sabe, mas dentro de você, você sabe que você não deveria fazer. Ou você sabe que eles estão abusando, né? Porque todo mundo conta com você, porque você sempre está disposto a tudo, né? Você sempre está disponível. Então as pessoas contam com você o tempo todo e você não consegue falar não. Será que é isso? Não é? Será que esse não que você já deveria estar falando que você não está falando? Quando eu falo sim para o outro, eu estou dizendo não grande para mim. E eu preciso perceber isso, eu preciso entender isso. Né? Se eu falo muitos sims, eu estou falando muitos nãos para mim. Será que eu mereço tantos nãos? O que você merece? Será que você está dando para você o que você merece? E se você está dando muita coisa ruim para você, talvez você ache que você não mereça.
Talvez você ache que você tem culpa de alguma coisa. Talvez você ache que você não é bom o suficiente e quem não é bom o suficiente não mereça ser feliz. São crenças. Crenças que você botou na sua cabeça e que não refletem a realidade, tá? Então, olhe para isso. Olhe para isso, tá? Então, eu vou deixar, eu não vou me estender muito mais, eu vou deixar esse recadinho aqui, esse vídeo vai ficar no canal, tá? Para que vocês reflitam, né? Quando é que você precisa buscar ajuda? Quando é que você tem que se permitir olhar para você, né? Se valorizar, reconhecer os limites, reconhecer que já basta, né? E buscar um outro caminho, um caminho mais saudável, tá? Então, pensa nisso, tá? Estou chamando para uma reflexão nesse momento que é muito importante a gente olhar para si e atender às nossas próprias necessidades e não jogar expectativa no outro, né? Como se o outro tivesse de resgatar, o outro tivesse que ter necessidades, o outro é que é o problema, né? O meu sofrimento vem porque o outro. Não, seu sofrimento vem porque você não olha para você. Seu sofrimento vem porque você não toma as decisões que você precisa tomar. Seu sofrimento vem porque você não sabe dizer não. Seu sofrimento vem porque você pensa muito no que os outros vão pensar de você, né? Porque você não ouve a sua essência. Você não ouve o que está dentro de você de verdade. Você não ouve o que você quer de verdade. Por isso que você sofre, né? Então precisa mudar esse padrão. Um processo terapêutico ajuda, porque às vezes isso está tão enraizado em você que não é tão fácil, da noite para o dia, você passar a dizer não, você passar a ter inteligência emocional. Não é tão simples, mas também não é tão difícil, tá? Não é tão difícil. Quando você encontra o caminho certo, né, a coisa vai funcionar, tá bom? Então, fica aqui a dica, né, da importância de amar a si, de se colocar em primeiro lugar e não achar que isso é um egoísmo, tá? Isso é fundamental. Você estar bem para ajudar o outro a fazer um mundo melhor é fundamental, tá? Fazer um mundo melhor depende também de você. Começa por você, né? As pessoas querem um mundo melhor, mas não olham para si e não se melhoram. Isso não vai acontecer nada, porque o mundo é feito de pessoas, né? E para um mundo melhor, nós precisamos de pessoas melhores. E as pessoas melhores têm que começar com você, né? Pessoas com mais clareza mental, pessoas com mais equilíbrio emocional, pessoas mais amorosas, pessoas mais fraternas, pessoas mais tolerantes, né? Pessoas mais pacientes. É isso que a gente precisa. Só que isso tem que começar com a gente. Não adianta eu querer que as pessoas sejam tolerantes comigo, mas eu sou totalmente intolerante com todos, né? Não começou comigo, eu não estou dando exemplo. Eu preciso ser tolerante comigo, ser tolerante com o outro, né? E aí sim eu vou me tornando uma pessoa melhor. Eu vou desenvolvendo a tolerância em mim, né? Contando até 10, respirando. Posso usar ferramentas, posso usar estratégias para melhorar e aumentar essa tolerância. 10, use, tá? Existem vários exercícios de respiração, de meditação, que pode ajudar a gente nas emoções. A própria reprogramação mental, emocional, pode ajudar a mudar padrões, né, que você tem, que é difícil mudar. Então, tudo isso está ao nosso alcance. Hoje a gente tem muitas opções que nos ajudam a lidar com as emoções, a melhorar a nossa saúde de forma natural. Use, tá aí para você, use, tá? Não empurre com a barriga, tá bom? Então, vou parando por aqui e espero que faça diferença aí na sua vida, tá bom? Coloque você também em primeiro lugar e dê mais importância para você. Tenha amor próprio, tá? Até mais.